Bom dia, pessoal. Estamos na live número 172. E a live de hoje vai ser o seguinte: em que fase da vida você se encontra? Lagarta ou borboleta? É uma analogia, mas muito importante você pegar essa analogia que pode fazer a diferença aí na sua vida. Vamos lá. Olha só, a pior coisa que tem é você fugir dos problemas atuais que tem. Fugir dos problemas atuais, por quê? Quando você foge dos seus problemas, você se distancia dos seus sonhos e propósito. Você se distancia do seu destino. Então, olha só. Como a analogia de hoje vai ser lagarta e borboleta, vai ser voltada nisso. Quando a gente não quer passar pelos problemas, a gente tapa os olhos, a gente quer dar o jeitinho brasileiro, a gente está se distanciando dos nossos sonhos e do nosso propósito. Quando a gente tenta fugir dos problemas que estamos vivendo atualmente, para muitos até o inverno é um problema. E a gente quer fugir desse inverno e viver o verão, a gente está se distanciando cada vez mais dos nossos sonhos e do nosso propósito. A gente não quer enfrentar as coisas do dia a dia, dos desafios. Olha só, nós temos que aprender a lidar com coisas inesperadas e inevitáveis. Ou seja, lidar com pessoas, lidar com situações. Às vezes surgem situações do nada e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então vamos lá. Processo. Lagarta e borboleta. Olha só. Imagina a lagarta no casulo e ela se compara com a borboleta. Imagina o perrengue que é a lagarta no casulo se comparando com a borboleta. Vai dar problema? Claro que sim. A borboleta está em outra fase. E a pergunta é, as duas são as mesmas? A borboleta e a lagarta? Sim, só que em fases diferentes. A lagarta e a borboleta são as mesmas, só que em fases diferentes. E talvez você esteja no casulo, apertado, é tudo escuro, se comparando com a borboleta, que já é livre, mas que já tem outra história. Faz sentido para vocês? Então imagina a lagarta dentro do casulo se comparando com a borboleta que é livre. As duas são as mesmas, só que em fases diferentes. É muito importante nós entender isso. As pessoas estão em fases diferentes. E olha só, a pior coisa disso tudo é a comparação. Aí então a gente vê que o grande problema também é a comparação. Às vezes a gente está se comparando com outras pessoas, mas às vezes a gente está no nosso casulo ainda, porque os problemas da vida, as oportunidades da vida vêm revestidas de problema. E talvez é o seu casulo para você fortalecer as asas, ter cores novas. E olha só, você já se comparou com alguém? Provavelmente sim, né? Eu lembro na escola, eu estudei em escola pública, tá? Mas na escola pública tem às vezes aquelas crianças que têm um pouco mais de condições, né? É normal. Às vezes o pai e a mãe não quiseram colocar numa escola particular e colocar numa escola pública. Então eles têm mais condições. Então eu já me comparei muitas vezes, às vezes com tênis, às vezes com uma calça, uma mochila. Só que quando a gente é criança, a gente está na mesma fase. Quando a gente é criança, a gente está na mesma fase. Mas nossos pais estão em fases diferentes. Só que nós, como criança, a gente não entende isso pela nossa imaturidade. E aí começa um grande problema. A desigualdade social. Olha só, a desigualdade social realmente é pior do que a pobreza. E ela nos atrapalha. Imagina você vendo, mas ele tem, eu não tenho. Aí cria aquela dor emocional. E geralmente as nossas crenças nascem aonde? Na infância, de 0 a 12 anos. Tu imagina agora você olhando, mas meu colega tem, eu não tenho. Você se sente inferior. É automático isso. E ninguém com habilidade emocional para nos falar dessas coisas. Olha, filho, nós estamos em fases diferentes. Há uma possibilidade um dia de comprar? Claro que é assim. Mas ninguém conversou com nós assim. E talvez aí já é instalado em nós a escassez. Tipo, sempre se sentindo inferior. Tu vê que começa lá na infância, pela comparação. Nós, como criança, a gente estava tudo na mesma fase. Mas nossos pais estavam em fases diferentes. E essa desigualdade social já começa um desequilíbrio emocional, um sentimento de inferioridade. Você consegue entender isso? É uma lagarta se comparando com uma borboleta. E aí, temos bastante problema. Vamos lá. Olha só. Uma coisa muito interessante da lagarta e a borboleta. Quando a lagarta ainda não é uma borboleta, o que acontece?
Se você encostar na lagarta, o que acontece? Ela meio que dá um queimão, né? Ela tem toxinas, eu acredito que deve ser toxinas. E ela queima a mão, né? Quando alguém fala de você, você fica ressentido, ofendido, com raiva, quer devolver na mesma moeda, ainda você é uma lagarta. Se você quer descobrir a fase que você tá, essa é a dica. Se alguém te toca e você já responde com a mesma moeda, você ainda é lagarta, não é borboleta. Não tem uma vida leve, plena. Quando a gente guarda raiva, mágoas, se ofende por qualquer coisa, quando a gente quer desistir de tudo, a gente ainda é uma lagarta. A gente ainda não se viu como uma borboleta. Lembra que essa semana inteira eu falei sobre a perspectiva do futuro muda a nossa realidade no agora? Muda nosso estado atual? Essa é uma grande verdade. Então imagina, a lagarta não se vê como uma borboleta. Se alguém tocar nela, ela responde com a mesma moeda. Vai doer, ela vai se defender. Ela vai sair batendo. Quando a gente tem esse sentimento de sair batendo, você falou mal de mim, eu vou cair pra dentro. Tem uma frase muito que as pessoas falam que é a seguinte, né? Que é: eu não guardo nada, eu não levo nada pra casa. Tá aí, é uma lagarta, não é uma borboleta ainda. Eu não levo nada pra casa, não levo desaforo pra casa. Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. E aí a gente percebe a fase que a pessoa está. É uma lagarta ainda. Ainda é uma lagarta. E olha só, as crianças, elas são como esponja, né? Elas sempre retêm tudo. E ninguém nos ensinou. Aí a pessoa cresce, só que fica muito tempo no casulo, fica muito tempo ainda como lagarta, se ofendendo, porque se sente inferior. Ninguém nos ensinou a ter essas habilidades emocionais para lidar com isso. E quando eu percebo que as pessoas dizem, eu não guardo desaforo, tá? Não consegue se manter em silêncio, eu percebo, realmente é uma lagarta ainda, não se tornou uma borboleta. Pleno. Porque quem fala de ti, o problema não está em você, mas está na pessoa. Mas daí tu quer responder com a mesma moeda. Lagarta ainda. Ainda não vive uma vida plena. E eu também me coloco nisso, eu reconheço muitas vezes que ainda estou num casulo. Tem coisas que me pressionam. Tem vezes que eu me sinto um pouquinho ruim. Tem vezes que eu estou com raiva. Aí eu percebo, ainda eu sou uma lagarta. Ainda não saquei tudo da vida ainda. Que o mais importante é o tempo. Que moeda alguma compra o tempo. Então a moeda mais valiosa que temos é o tempo. Aí eu percebo, ainda eu sou uma lagarta ainda. Não posso ficar me comparando com outros mentores, por exemplo. Não tem como. Se eu me comparar com outros mentores, eu vou ficar chocado quando eu não saio do casulo. E olha só. Então, existe um processo e você tem que reconhecer em qual você está. A lagarta no casulo e a borboleta. Guarda mágoas, sente raiva, quer bater em todo mundo. Se alguém te ofender, você já quer soltar com a mesma moeda. Ainda você está como lagarta. E talvez a vida agora está te pressionando, você está sentindo muita dor, muito problema. Talvez o casulo, ele aperta, ele pressiona a lagarta para fortalecer as asas. Há uma escuridão no casulo que é para dar cor às asas. E talvez você está passando por esse deserto, por essa dor, mas porque você está sendo moldado para se tornar uma borboleta. Só que a gente não, o nosso cérebro tem a função de querer evitar a dor. E ele tem a tendência de fazer você fugir do que deve ser feito. O que acontece? Você não se vê como uma borboleta. E você está no casulo. Mas esse casulo é o molde que vai fazer você trilhar o seu propósito, os seus sonhos. Perceba que grandes mentores, grandes pessoas na Terra que tiveram um impacto muito forte aqui nessa Terra, que causaram impacto, causaram um legado, eles passaram por um casulo muito difícil. E nunca diga, eu quero aquele resultado daquele cara. Porque talvez você não quer passar pelo processo do casulo que essa pessoa passou. E aí a gente olha as outras pessoas, talvez, que estão em um nível mais superior que nós, e a gente diz, não, eu quero aquele resultado. Mano. Só que a gente não sabe o processo do casulo dele. Talvez foi muito pressionado, talvez sentiu muita dor.
talvez rompeu muita coisa na vida dessa pessoa. Então a gente não pode se comparar. Se for para se comparar, que seja para nós se motivar, pegar inspiração. Depois eu falo até sobre a diferença de inspiração e comparação. Mas a gente não sabe que tipo de casulo fez aquela pessoa se tornar tal pessoa. E é difícil. Então a gente fica se comparando à toa. Então em que fase você está? Lagarta, que se alguém encostar em você, você já sai batendo. Casulo, talvez agora você está cheio de problemas, cheio de dor, está uma escuridão, está tudo embaçado, você não está enxergando mais nada, parece que é o fim. Ou você já vive pleno, como uma borboleta, livre, leve e solto. Lembrando, ninguém pinta quadro de lagarta. Todo mundo só pinta o quadro das borboletas. Só fazem história quem está no nível de borboleta. Lagarta ninguém pinta, lagarta ninguém quer no seu jardim, mas borboleta sim. Olha só. Então, como se você está na fase de lagarta, se comparando com a borboleta, é ruim. Agora imagina você no casulo, na escuridão, vendo borboletas, percebendo a liberdade dos outros, fica ainda pior. Mas é uma fase, essa fase é necessária para que você voe mais alto. Essa fase é necessária para que você fortaleça suas asas. Essa fase é necessária para que as cores das asas sejam brilhantes, para que você brilhe. E às vezes a gente acha que é o fim, mas talvez é o começo, porque você estava num processo. E é engraçado, tudo na vida tem um processo. Tudo tem na vida um processo. E a coisa mais interessante do mundo é que o ser humano às vezes fica no casulo. Porque pelas sugestões recebidas, olha, dinheiro é só para rico, sem faculdade você não vai vencer. E essas frases ecoando, essas sugestões, estuda, trabalha aí para alguém, fazem você ficar no casulo a vida toda. As sugestões, as autossugestões, talvez não é nem por mal, as pessoas que te criaram te deram muitas sugestões, mas não era por mal, era para te proteger. Só que daí querem proteger o casulo para sempre e a pessoa nunca vira uma borboleta. E esse é o problema. Às vezes você está na fase de lagarta, dentro do casulo, cheio de problema, tudo está escuro e as sugestões das pessoas é a seguinte: olha, o amor não existe, isso é impossível. Então essas autossugestões vão te mantendo dentro desse casulo. Aí você se compara com uma borboleta. Pô, mas aquele cara tem uma vida plena, o que está acontecendo comigo? São fases da vida. Você às vezes está no casulo, está tudo escuro. Mas para que serve o casulo? Para fortalecer as asas, para dar cor às asas. A escuridão, quanto mais escuro o casulo, mais cor das asas a borboleta tem. Então para ela voar, ela tem que passar por esse processo. E a nossa vida também, se a gente quer decolar na vida, a gente está num processo. Eu não posso comparar com o outro. A comparação traz dor. Como eu falei anteriormente, e a comparação já começa lá na infância. Como eu disse anteriormente, eu falei que estudei em escola pública. E tinha aqueles que tinham mais condições do que eu. Como criança a gente estava na mesma fase, mas nossos pais estavam em fases diferentes. E aquela comparação me trazia dor. E ninguém tinha habilidade emocional para me ensinar essas coisas. Então é muito importante, a Vânia colocou aqui, ó, não deixe os filhos voarem. Exatamente. E tudo começa com uma semente. Qual que é a semente? Pensamentos são sementes. Para minha filha eu sempre digo: filha, tudo é possível àquele que crê. Se você se esforçar, você vai conseguir tudo o que você quer. Lembrando que às vezes até o elogio trava. Imagina seus pais só te elogiando quando você acerta, mas não elogia o seu esforço. O elogio vai te travar no casulo. Então eu sempre digo para minha filha: filha, pelos seus esforços você está tendo esse resultado. Ela aprendeu a andar de bicicleta em um dia. E eu falei: filha, tudo na vida é como andar de bicicleta. Se você se esforçar, se empenhar, repetir, cair, porque errar é a melhor forma de aprender, é errando. Aí eu falei para ela: filha, se você evitar o erro a vida toda, você não vai aprender a andar de bicicleta. Então ela pegou o dia todo andando de bicicleta, pau e pau. No segundo dia ela já estava andando perfeitamente, pela repetição e porque eu elogiei o esforço dela. Por isso que é importante até no elogio a gente cuidar, não só elogiar os acertos, mas o esforço para a criança ter aquele resultado. Isso faz toda a diferença. E
E também as crianças vão se comparar, elas vão se comparar. Aí você deve explicar, filha, os pais deles estão em outras fases, tudo é uma questão de possibilidade, nós temos possibilidade sim, você tem possibilidade, aí você já ensina seu filho a usar o mural dos sonhos. Filho, se você realmente quer isso, vamos achar uma foto disso e colocar no muralzinho dos sonhos para todo dia você olhar para aquilo e lembrar que você quer aquilo, porque criança quer tudo, na verdade, né? Então é importante já ensinar eles a usar um mural dos sonhos, para que eles se direcionem em uma coisa só. Porque a indústria da propaganda está em tudo, está na TV, está no tablet, está em tudo. Então as crianças já estão sendo treinadas a ser consumistas. Consumistas daquilo que não precisam. Então é muito importante você direcionar dessa forma assim. Vai ficar mais fácil. Então olha só, tem que respeitar o processo. Não dá aquele jeitinho. Não querer sair dos problemas, mas resolver os problemas que tem. Se o problema é financeiro, cara, onde que estão minhas dívidas? Anota. Financeiramente eu dei um up muito grande na minha vida, um up muito bom, quando uma vez eu queria fugir dos problemas. Então eu falei, não, tem que resolver isso. Comecei a colocar no papel, tudo. Então eu comecei a resolver os problemas. Eu aceitei o processo do casulo, estava tudo escuro, apertado, estava num aperto, mas eu sabia que era um processo para me tornar, na analogia de uma lagarta para uma borboleta. Eu precisava resolver as finanças, então coloquei tudo no papel. Doeu, não fiz um monte de coisa que queria fazer, justamente para acertar as finanças. Isso é muito importante. E nesse processo de lagarta no casulo e borboleta, talvez você agora está no casulo. Tá tudo escuro, embaçado, apertado. Mas saiba que para a borboleta ter asas fortes, ter cores fortes, é necessário que o processo do casulo seja aceito. A pessoa tem que passar por esse processo. Igualmente as pessoas, né? A lagarta tem que passar por esse processo. Então, olha só. A comparação e a inspiração. Quando você olhar para uma pessoa que está num nível maior que o seu, você não deve se comparar. Porque agora a gente está na fase adulta, agora a gente entende que as pessoas estão em fases diferentes. As pessoas estão num capítulo diferente da sua própria história. Ao invés de se comparar, a gente pode admirar as pessoas. Admirar não, eu digo se inspirar nas pessoas. Não se comparar, se inspirar. Porque olha só, a comparação, quando você se compara, você diz assim, nossa, aquele cara tá tão longe, como é que ele é tão livre, né? Quando você se compara, você se diminui. Lembrando que todos somos iguais, imagem e semelhança de Deus. Mas agora, quando você olha, por exemplo, ontem eu falei de Martin Luther King, né, Steve Jobs. Eu olho para a história deles, cara, Martin Luther King com 34 anos lotava uma cidade inteira para ver ele. Eu tenho 33 anos. Eu não fico me comparando assim, mas como é que Martin Luther King conseguia, eu não consigo. Porque aí eu estaria me comparando, eu estaria me diminuindo. Mas eu olho a história dele e digo, caramba, quero fazer coisas até maiores que esse cara. Caramba, se ele pode, eu posso. Eu vou me inspirar nesse cara. Como ele agia, como ele pensava. E olha só, aí já é uma inspiração. A inspiração te motiva a agir semelhantemente a uma pessoa, a ter a atitude dela. Mas a comparação sempre te diminui. Se você se comparar com alguém, talvez a pessoa já é uma borboleta e você é um lagarto no casulo, você vai sofrer. E como seria interessante, né, se a borboleta pudesse dar uma mentoria para a lagarta. Como é que seria? A lagarta no casulo, toda pressionada, falando com a borboleta, né? A borboleta com certeza ia dizer, olha, aceite esse processo, porque você não sabe o que vai acontecer depois desse processo. Você não sabe que depois de você passar no deserto, você vai romper as barreiras. Você vai voar tão alto. Não se apresse no processo. Aceite o processo. Aceite os problemas que você tem agora. Tente resolver. Não fuja dos problemas. Não dá o jeitinho brasileiro. Resolva. Porque o que está por vir é magnífico. Imagina só, né? A borboleta dando mentoria para a lagarta. Mas hoje nós temos essa possibilidade. Tem muitos mentores bons aí. E até essa analogia, eu escutei já também essa analogia do Thiago Brunet num podcast. Então nós temos Thiago Brunet, Pablo Marçal, Paulo Vieira, José Roberto Marques, Tony Robbins. Na nossa geração a gente tem muitos, Wendel Carvalho, Rodrigo Cardoso. A gente tem muitos mentores que já estão na fase de borboleta.
tentando ensinar as lagartas. Mas a lagarta muitas vezes não aceita o processo, porque ela se compara, ela se diminui, ela olha a vida dos caras e diz assim, é impossível para mim. Ela está cheia de autossugestão que está destruindo ela. As crenças estão bloqueando ela. Então tem um monte de borboleta tentando ensinar as lagartas e dizer, cara, aceita o processo, aceita os perrengues. Nós até podemos te ajudar a acelerar o processo com o conhecimento, com a informação, mas aceita a fase que tu tá. Porque para nós passar de fase, a gente tem que aceitar a atual. Senão a gente vai sempre ficar na mesma. Porque, como está escrito na palavra de Deus, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É no perrengue, é na fartura. Lembra esses dias eu fiz uma live aí falando das estações? Em tudo dai graça. É inverno agora. Até hoje tá mais quentinho até. Tô sem jaqueta aqui, porque eu tomei um banho muito quente. Mas, olha só. Aceitar as fases, aceitar as estações. Aceitar a fase atual que eu tô. Talvez hoje você vê como um problema, mas esse problema pode despertar em você uma atitude muito diferente. Uma atitude na qual você vai se tornar um vencedor. E depois tudo vai fazer sentido. Até se for analisar o deserto que Jesus Cristo passou, é justamente isso, é um casulo. Mas estava preparando ele para uma missão gigantesca, uma missão que faria diferença, um impacto no mundo. E perpetuou até hoje esse impacto. Um homem, uma atitude, perpetuou. E tudo passa, na verdade, né? Menos a palavra de Deus. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Porque o impacto foi muito forte. O casulo foi muito apertado. E quando o casulo é apertado, a borboleta tem de ter cores mais fortes, asas mais fortes e voa mais longe. Lembrando, ninguém pinta uma lagarta, só a borboleta. E é igual, né, na rede social, né? Todo mundo só posta a fase de borboleta. Ninguém posta a fase do casulo, dos problemas. Então não podemos se comparar. Mas sim se inspirar em outras pessoas. Inspiração é boa. Você se motivar, caramba, se ele cara faz, eu posso fazer também. Mas nunca se comparar, nunca se diminuir. A gente nunca sabe que casulo essa pessoa passou, que pressão essa pessoa passou para voar tão alto. E às vezes a gente não está pronto para voar como aquela pessoa, porque o casulo dela foi para ela, a pressão foi para ela. Então cada um de nós tem um tipo de casulo que vai nos moldar para ser uma versão melhor de nós. E essa é a mensagem de hoje, gente. Essa live vai para o YouTube, o link está na minha bio. Se fez sentido para você, curta, comente. Pequenas atitudes transformam o mundo. Deixa eu tirar um print aqui já. E juntos somos mais fortes. Qual que é o intuito do treinamento para a vida? Essa missão aí que eu peguei. É a gente conseguir juntos ficar mais fortes. Porque olha só, sozinho eu até posso construir muitas coisas. Mas o networking, às vezes uma palavra de gratidão, alguém te inspirando todos os dias. Quando a gente começa a se unir, eu lembro, tem as muralhas da China, que ela é gigantesca, elas quase dariam a volta ao mundo. Só foi possível ser construída com pequenas atitudes de cada homem, de cada mulher. Então, quando a gente se junta com a inspiração, isso faz a gente construir uma muralha. E esse é o objetivo, nós construímos uma muralha de tudo aquilo que nos faz mal. E geralmente, o estresse, a ansiedade, a depressão, ela surge por pensamentos, por a pessoa não saber, talvez, dessa analogia, por não saber de uma pequena informação. Então, uma pequena informação pode salvar vidas. Então, se fez sentido para você, depois você entra na bio do meu Instagram, clica lá, vai pro meu YouTube, se inscreve lá, porque lá eu tô postando todas as lives. No Instagram tem algumas lives, mas não todas. Então, vai lá, se inscreve lá, sempre vai ter material lá. E como tudo que eu trago aqui é de estudos que eu faço, de um mergulho que eu comecei a fazer em 2018, tem muita informação lá. Informação que até você pagaria para ter essas informações. Assim como eu paguei para entrar em seminários e trazer essas informações para vocês. Mas eu quero compartilhar isso, porque quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas serão livres. Mais pessoas vão entender as fases que estão. Lagarta, casulo ou borboleta. E mais pessoas aceitando as situações e reconhecendo a fase que se está, é muito mais fácil, a vida fica muito mais leve. Porque
Porque aí você vai cuidar de si mesmo e não dos outros. Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Então, gente, grande abraço. Se fez sentido para vocês, curta, comente, compartilha. Pequenas atitudes fazem a diferença. E juntos, somos mais fortes. Até amanhã e que vocês façam uma ótima segunda-feira.